Barroso quer pautar 8 de janeiro imediatamente após produção de provas. Finalmente, Bolsonaro e sua gangue serão julgados e condenados. Relatório da PF desmonta a farsa e revela que Anderson Torres manipulou o planejamento das forças de segurança para favorecer Bolsonaro nas eleições. Ex-assessor de Bolsonaro indiciado pode voltar para a cadeia por descumprir medidas cautelares. Fique até o final para entender essas e outras notícias bombásticas aqui no canal da Mídia Ninja. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que após encerrar a fase de apresentação de denúncias e produção de provas contra os golpistas responsáveis pelos ataques do 8 de janeiro, o tema será pautado imediatamente. Durante o evento do Brasil Economic Forum, na Suíça, na última quinta-feira, Barroso também pontuou que ainda não houve denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, relativa aos atos extremistas de 2023. Para ele, é a partir daí que começa a ação penal e começa a atuação jurisdicional do Supremo. Foram indiciados pela Polícia Federal o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa, General Braga Neto, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e mais 37 investigados na Operação Tempus Veritatis e Contragolpe. Ex-diretora do Ministério da Justiça admitiu à Polícia Federal que Torres tentou alterar o planejamento feito pela PF para dificultar votos nas eleições de 2022. A Polícia Federal concluiu que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, mudou o planejamento das forças de segurança no segundo turno das eleições de 2022. Para beneficiar Jair Bolsonaro. No relatório com mais de 470 páginas, os investigadores detalham ordens, reuniões, viagem e mensagens de Torres à sua equipe, tanto no Ministério da Justiça quanto na Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Segundo a PF, apesar de Anderson Torres alegar que os planejamentos eram feitos com autonomia pelas instituições, ele fixou um prazo de 48 horas para sua equipe alterar o planejamento da Polícia Federal, sem justificativa técnica ou fática para as mudanças. O relatório final sobre as blitz da PRF nas eleições revela que, dias antes do segundo turno, Anderson Torres convocou reunião com pessoas que tinham os instrumentos para executar na prática a sua vontade e afirmou qual era ela. A Polícia Federal reforça ainda que as defesas de Marília Alencar, ex-diretora de inteligência, e de Léo Garrido de Sales Meira afirmam que suas atuações na alteração do planejamento da Polícia Federal se deram por ordem de Torres. O ex-ministro, que também foi indiciado pela trama golpista, atuava em 2 núcleos, segundo a PF. O núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral e o núcleo jurídico era responsável pela elaboração de documentos e minutas, com a finalidade jurídica de causar a ruptura institucional contra o presidente Lula. Felipe Martins está na mira do Xandão. Possível descumprimento pode levá-lo para trás das grades novamente. O ministro Alexandre de Moraes respondeu à terceira vara criminal de Ponta Grossa, no Paraná, sobre as medidas cautelares aplicadas a Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, investigado por tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O prazo final para retorno das informações termina neste final de semana. As investigações indicam que o grupo no qual Martins fazia parte espalhou narrativas falsas antes das eleições, para legitimar uma possível intervenção militar. Em agosto de 2024, Moraes concedeu liberdade provisória a Felipe sob diversas medidas cautelares rigorosas para impedir interferência nas investigações ou novos ataques à democracia. As medidas incluem uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar, entrega do passaporte, proibição de deixar o país e de usar redes sociais, além de não ter contato com outros investigados, mas a terceira vara criminal levantou dúvidas sobre o cumprimento das medidas cautelares. Inclusive, fontes apontaram possíveis irregularidades, como problemas na tornozeleira eletrônica ou violações em redes sociais. Se as infrações forem confirmadas, pode levar a uma decretação de prisão preventiva para o golpista. Haddad comenta sobre expectativa de queda nos preços dos alimentos, assunto debatido ao longo da semana. Após o TCU bloquear 6 milhões de reais do pé de meia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que o programa não será interrompido. Anteriormente, a AGU havia informado que benefício para estudantes do ensino médio público do CadÚnico pode ser suspenso em janeiro de 2025 devido ao bloqueio de recursos. Eu não estou negociando pessoalmente com o TCU. O que eu falei para os ministros
é que essa proposta de orçamentação estava nos planos da Fazenda há muitos meses. Tanto é verdade que nós mandamos algumas medidas para o Congresso Nacional, mexendo com o orçamento da educação, para abrir espaço para a orçamentação ser facilitada sem descontinuidade de nenhum programa. Não vai haver descontinuidade. Isso eu posso garantir. Haddad também comentou sobre a expectativa de queda nos preços dos alimentos, impulsionada por uma safra recorde prevista para este ano e pela desvalorização do dólar. Segundo ele, o aumento do dólar impactou os preços de commodities como leite, café, carnes e frutas, produtos exportados que sofrem com a variação do câmbio. Mas com a queda, espera-se um impacto positivo e imediato nos preços, beneficiando os consumidores. Justiça histórica é feita e certidão de óbito de Rubens Paiva finalmente consta a verdadeira causa de sua morte. A certidão de óbito do ex-deputado federal Rubens Paiva foi corrigida na última quinta-feira e agora consta que ele desapareceu em 1971 e teve morte violenta causada pelo Estado. Na versão anterior, de 1996, após uma luta judicial de sua esposa, Eunice Paiva, ele foi considerado desaparecido desde 1971. O caso da família Paiva foi retratado nos cinemas através do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, indicado a 3 categorias do Oscar 2025. Os cartórios estão cumprindo a resolução aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Justiça e todos os registros terão que informar que essas pessoas foram vítimas da violência cometida pelo Estado. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania informou que a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos deverá providenciar as entregas dos documentos com pedidos de desculpas e homenagens. Segundo os dados, os estados com mais casos registrados de vítimas são em São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco e o Tocantins. O presidente do STF, Barroso, comentava da importância dos julgamentos que estão para ocorrer sobre o dia 8 de janeiro e a tentativa de golpe e fez uma analogia à ditadura militar, aproveitando para parabenizar Fernanda Torres pela indicação ao Oscar. Eu acho que o país voltou à plena normalidade de boa convivência entre os poderes, com as eventuais tensões que surgem em todas as democracias. Portanto, eu acho que a normalidade institucional é um dos ativos valiosos que o Brasil tem. Há algum grau de tensão ainda numa polarização que eu mesmo gostaria de ter trabalhado mais para desfazer, mas nós temos os julgamentos do 8 de janeiro, que sempre causa algum grau de tensão, e mais recentemente as investigações sobre uma possível tentativa de golpe, segundo a imprensa, que também mantém um certo grau de tensão no ar, o que, nas circunstâncias, é inevitável. O Brasil é um país que passa da indignação à pena com muita rapidez, mas nós achamos que é preciso fazer esses julgamentos, porque, do contrário, da próxima vez que alguém perder, vai achar que é natural fazer a mesma coisa e invadir todos os prédios públicos dos poderes. Na vertente positiva, 36 anos de estabilidade institucional e todos os julgamentos estão sendo feitos pelo Poder Judiciário. Processo legal. Não estão sendo feitos nos quartéis, há até foragidos, mas não há desaparecidos. Nessas investigações, a Fernanda Torres acaba de ser indicada para concorrer ao Oscar. Uma boa lembrança. Você que chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar este vídeo com quem precisa saber a verdade e inscrever-se no canal. Sua participação faz toda a diferença. Amanhã tem mais aqui no canal da Mídia Ninja.